Boa noite, irmãos. Muito bom poder estar com os irmãos novamente. Estamos todos com os nossos corações voltados para ouvir a voz do nosso Deus por meio da exposição da palavra dele. E nesta noite, o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa falar conosco. Que eu seja um instrumento do Senhor na vida dos irmãos, que esta mensagem possa suprir as suas necessidades no que diz respeito às suas carências, às nossas carências espirituais em tempos difíceis que temos enfrentado. Vamos começar o nosso tempo com uma oração. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso bendito e amado Deus, nós adoramos o Teu nome. Nós reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania sobre as nossas vidas e sobre as circunstâncias que nos rodeiam. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um propósito soberano para tudo aquilo que temos enfrentado nos dias de hoje. E sabemos, ó Deus, como a Tua palavra mesmo diz, que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas, os nossos corações diante do Teu altar, clamando ao Senhor para que a palavra do Senhor possa encontrar morada em nossos corações. Fala conosco, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de João, no capítulo 15, versos de 1 a 17. Esse será o texto que iremos meditar nesta noite. E temos o título da mensagem de hoje, Uma Igreja Vivendo na Dependência de Deus. Creio ser este um tema extremamente apropriado para o tempo que temos vivido ultimamente. Um tempo onde a Igreja do Senhor, de fato, precisa compreender a sua necessidade de depender completamente de Deus. Não que antes não tenha sido assim, mas é claro que nós entendemos que as circunstâncias, as adversidades, elas nos levam a uma proximidade de Deus. Entendemos que Deus é também o Deus presente na tribulação e por meio da tribulação Ele fala conosco, deseja nos ensinar no que vamos trabalhar nesta noite acerca da dependência dele para absolutamente tudo que nós vivemos em nossas vidas. João capítulo 15, versos de 1 a 17. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam em no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor
permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? Que a palavra do Senhor possa, como eu disse na oração, encontrar morada, guarida em nossos corações nesta noite. Queridos, primeiramente, a introdução da nossa mensagem, eu gostaria de, juntamente com você, procurar definir o que seria viver na dependência. No caso, estamos procurando ver na dependência de Deus, mas eu gostaria de definir, segundo o dicionário, o que significa dependência. E segundo o dicionário, temos a seguinte definição: condição de quem é dependente. Da pessoa que não consegue se desligar de um hábito, especialmente de um vício, sujeição a algo ou alguém, estado de quem deve obediência a, em quem há submissão, subordinação, necessidade excessiva de auxílio, ajuda, proteção, dependência material, emocional, física, psicológica, espiritual e etc. Percebemos, queridos, que segundo a definição do dicionário, nós podemos então ter um pouco mais de esclarecimento sobre o que de fato seria viver na dependência de Deus. Então, segundo essa definição, viver na dependência de Deus, percebemos que envolve uma compreensão acerca de quem nós somos, da nossa estrutura. Perceber que somos incapazes, limitados na nossa própria condição humana, a qual é insuficiente, então, para suprir todas as nossas carências e necessidades. Talvez em algum momento da sua vida você pôde constatar esta realidade. Em algum momento em que você sofreu alguma luta, você percebeu que naquele determinado momento chegou o seu limite. E a partir dali você não conseguia mais realizar absolutamente nada, você não tinha mais nenhum tipo de recurso físico, material, financeiro, emocional ou espiritual para poder transpor determinadas barreiras. Portanto, é reconhecer, queridos, que toda a nossa estrutura, ela de fato é frágil, é incapaz de sustentar-se por si só. É confiar nossa vida, portanto, inteiramente ao governo de algo ou de alguém. No caso, ao governo de Deus. Porque enquanto nós temos a oportunidade de compreender as nossas limitações, os nossos limites, nós temos a oportunidade de conhecer um Deus sem limite, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que supre as nossas necessidades. E eu destaco no Salmo de número 8, verso 4, a percepção do próprio salmista em relação a si próprio e em relação à pessoa de Deus. E no Salmo 8,4 diz assim: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Percebemos aqui o salmista reconhecendo de fato os seus limites, reconhecendo a sua estrutura humana, e de fato sem Deus ele não é ninguém,
ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece a sua pequenez e ele reconhece então a grandeza de um Deus que no alto da sua glória e no seu sublime trono ele se importa com os seus filhos. Portanto, queridos, o que seria uma igreja que vive na dependência de Deus? Primeiramente, eu destaco que é uma igreja que reconhece a soberania de Deus e confia plenamente no cuidado, na proteção, no sustento, em toda necessidade. Irmãos, nós temos vivido tempos de necessidade. Estamos afastados do nosso convívio, estamos afastados uns dos outros, nós temos enfrentado as nossas lutas pessoais, temos visto pessoas que estão perdendo seus empregos, algumas pessoas estão passando por necessidade, você talvez conheça essas pessoas que estão precisando de ajuda, de auxílio material, e nós percebemos que uma igreja que vive nessa dependência de Deus é de fato uma igreja que não tem apenas um conhecimento acerca de Deus, mas ela reconhece esta personalidade de Deus, reconhece Deus como um Deus pessoal, poderoso, que se importa conosco. E aí então ela depende e confia completamente no seu cuidado e ela sabe que não vai carecer, necessitar de absolutamente nada. São as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4,19, quando o apóstolo Paulo declara: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Os méritos são alcançados por Cristo. Se nós temos alguma coisa como igreja, se desfrutamos de alguma coisa como igreja, isso não vem de nós. São os méritos de Cristo, méritos que Ele alcançou por meio da sua morte na cruz. Eu destaco também, queridos, que uma igreja que vive na dependência de Deus, ela compreende muito bem quem é e então ela aplica um texto de João capítulo 15, verso 5. Diz assim o texto: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Uma igreja que então ela vive na dependência de Deus, ela reconhece as suas limitações. Elas reconhecem que não serão igrejas se Deus não estiver com elas. Será apenas um ajuntamento de pessoas, muitas vezes cumprindo um ritual religioso, mas não vivendo o evangelho, não vivendo um relacionamento com eles. Portanto, queridos, nós precisamos compreender como igreja que viver na dependência de Deus é reconhecer que Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. E é reconhecer que sem Deus nós não conseguimos fazer coisa alguma. Nosso texto, conforme nós lemos, nós percebemos ele dentro de um momento que nós reconhecemos aqui como sendo os momentos finais do ministério terreno de Jesus. E temos aqui como esse texto como pano de fundo. Então nós percebemos aqui o local onde Jesus e os seus discípulos então participaram da última ceia até o Monte das Oliveiras. Nós percebemos ali aquele ambiente como sendo um ambiente de traição, onde então Judas o entregaria para ser preso, posteriormente condenado à morte. E nós também encontramos ali nos versos 13 a 17 vários ensinamentos de Jesus Cristo. São 5 capítulos, queridos, que nós entendemos que compreendem essas últimas orientações de Jesus aos seus discípulos. Enquanto chega o momento final do ministério de Jesus, da sua presença entre os seus discípulos, ele não cessa de orientar os seus discípulos.
Nós percebemos que aqui há de fato a iminência da sua morte, e nós percebemos que aqui isso leva então Jesus Cristo a convocar os seus discípulos para uma série de conferências. Dentro dessa série de ensinamentos, nós percebemos que aqui se encontram palavras de conforto aos corações entristecidos. Há também uma promessa da vinda, da habitação e da obra do Espírito Santo. Percebemos que também há uma conscientização acerca das implicações de ser um discípulo de Cristo. E também nós percebemos que dentro desta série de conferências de Jesus, também Jesus anuncia o abandono dos seus discípulos. Um momento cheio de emoções. Momento onde Jesus expressa o seu amor pelos seus discípulos e confronta naturalmente os seus discípulos, como nós vimos aqui, acerca desta consciência do que é de fato ser um discípulo, um seguidor seu. Talvez em momentos de lutas, de tribulações, a nossa fé é colocada então em xeque, para saber que tipo de crente nós somos, como nós temos manifestado aí a nossa fé em Cristo. E há um ponto de destaque aqui contextual que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um outro ponto aqui que nós percebemos como sendo importante para a nossa exposição nesta noite é que nós percebemos que neste relacionamento aqui, que ainda que seja em tom de despedida com os seus discípulos, há aqui um conceito importantíssimo que vai definir a verdadeira identidade de um seguidor de Jesus Cristo. E eu destaco aos irmãos este ponto importante de destaque em todo o ambiente em que Jesus então instruiu os seus discípulos, como uma verdade que eu espero em Deus, que de fato possa ser uma verdade que nós jamais possamos deixar de compreender. Eu destaco ela sendo como não há verdadeiro amor a Deus quando a obediência a Ele se torna uma opção. Não há verdadeiro amor a Deus quando a obediência a Ele se torna uma opção. Muitas vezes, para mim e para você, em momentos de dificuldades, de lutas, de tribulações, de privações, de perdas, nós podemos chegar no momento de questionarmos se de fato devemos obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele ordena. Queridos, a maior prova de amor a Deus, ela se encontra na obediência incondicional aos seus mandamentos. O que de fato Jesus espera dos seus discípulos? Será que Jesus está esperando que nós possamos trabalhar, ganhar muito dinheiro, que possamos ajudar a igreja, que possamos viver uma vida arregalada nos bens materiais, como nós temos algumas igrejas por aí pregando a teologia da prosperidade? Será que de fato é isso que Deus espera de cada um de nós? Portanto, queridos, uma igreja que procura viver em total dependência de Deus tem o amor a Ele e a obediência aos seus mandamentos como seus principais pilares. A pergunta é: quais são os pilares da nossa vida espiritual, da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus? O que você destaca como sendo algo que marca a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus? Quais são as suas marcas? Alguém podendo chegar para você e identificar isso. Muitas vezes, queridos, muitos crentes não são totalmente dependentes de Deus, não vivem em dependência de Deus, e certamente não têm um amor a Ele e a obediência aos seus
mandamentos como sendo os principais pilares da sua vida. Meus irmãos, desde quando a igreja é igreja na história, podemos dizer que ela vive uma crise de obediência integral a Deus e a sua palavra, que certamente coloca consequentemente em dúvida o que nós podemos definir como amor real a Deus e também o que nós podemos entender sobre a nossa dependência dele, porque uma coisa está ligada à outra, o amor e a dependência, a confiança que Deus de fato cuida dos seus servos. Religião dissociada de obediência e amor não passa de mera formalidade exterior. Infelizmente é isso que muitos daqueles que se denominam cristãos estão vivendo em suas vidas. Vivem uma religiosidade. Domingo após domingo, seja de manhã ou somente à noite, vêm à igreja, prestam ali o que eles possam definir sobre a adoração a Deus, dão o seu dízimo, contribuem com as suas ofertas, mas isso não quer dizer muita coisa. Faz parte da nossa vida cristã, certamente, mas isso não identifica essencialmente um discípulo de Jesus Cristo. Como nós estamos vendo, o que podemos definir como a obediência incondicional aos seus mandamentos, uma vida em total dependência de Deus. Quando João, então, relata este discurso de Jesus no capítulo 15, precisamos entender o propósito geral, primeiramente, de João, que se encontra no capítulo 20, verso 31. Aqui encontramos o propósito geral quando ele escreveu o seu evangelho, que é apresentar então a identidade de Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Messias prometido. O que percebemos então nesse propósito de João é dizer quem Jesus Cristo é. Então as pessoas precisam identificar Jesus Cristo não apenas como um grande mestre, um sábio, né, um profeta, mas identificá-lo como sendo o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. E no capítulo 15, vemos então João procurando enfatizar aqui estas últimas orientações do Mestre aos seus discípulos. E face esta certeza da ausência de Jesus, porque Jesus já vinha então preparando os seus discípulos para a sua partida. Então nós percebemos aqui que esses princípios, então, que são ensinados por Jesus Cristo, eles vão servir de base para uma vida abençoada, para uma vida próspera, para um testemunho de impacto na sociedade, no que diz respeito ao avanço ali do Evangelho do Reino. Então percebemos Jesus Cristo trazendo todas essas orientações para preparar os seus discípulos para uma missão, que é ser testemunha, que é poder impactar as outras pessoas. E a pergunta é, com o que estamos impactando a nossa sociedade? O que temos feito como igreja? Lembrando, o nosso tema central da nossa mensagem de hoje é uma igreja que vive, né? Uma igreja vivendo na dependência de Deus. Então, uma igreja que não vive na dependência de Deus não consegue cumprir os objetivos de Deus, porque não depende de Deus, é na pura força, é na própria capacidade que eles estão, então, vivendo ali a sua religiosidade. Toda essa aplicação desses princípios, desses valores do reino de Deus, por parte ali dos seus discípulos, nós cremos que é isso que torna possível aqueles que não conhecem Jesus Cristo a dependerem de Jesus Cristo, a entenderem que precisam confiar em Jesus Cristo, que ali então possam
amá-lo incondicionalmente e obedecê-lo integralmente ali a sua palavra. Quando nós, então, queridos, entramos propriamente dito na exposição do texto, nós temos algumas figuras de linguagem que são usadas por Jesus para retratar as suas expectativas missionárias quanto à igreja. Por exemplo, no capítulo 6, verso 35, Jesus Cristo vai dizer alguma coisa acerca de si próprio. E ele declara ali que ele é o pão da vida. No capítulo 8, verso 12, ele vai afirmar que é a luz do mundo. No capítulo 10, verso 9, ele vai concluir que ele é a porta do aprisco. Em João capítulo 10, verso 14, ele vai dizer que ele é o bom pastor. No capítulo 11, verso 25, ele deixa ali uma esperança para as pessoas no que diz respeito à morte, dizendo ali, se apresentando como a ressurreição e a vida. João capítulo 14, verso 6, um texto conhecido por nós, ele vai indicar que é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, verso 1, que estamos então tratando, ele vai esclarecer aos discípulos que ele é, portanto, a videira verdadeira. Queridos, visto que então está chegando esse tempo da partida de Jesus, para Jesus então ser morto, ser assunto aos céus, nesse discurso final, ele vai usar alguns textos, alguns termos, na verdade, relacionados ali à agricultura. Nós temos ali um povo que é agropastoril, que tem essa característica. Então Jesus, como um sábio instrutor, ele usa essas ilustrações da cultura daquele lugar para poder ilustrar ali as suas reais expectativas quanto à obra de proclamação do Evangelho por parte dos seus discípulos. Este é um tempo de proclamarmos, de anunciarmos as verdades do reino de Deus, e também esta palavra, ela se encaixa perfeitamente para cada um de nós. No texto, Jesus vai falar sobre videira, Jesus vai falar sobre um agricultor, Jesus vai falar sobre frutificar, Jesus vai falar sobre podar, sobre ramos, sobre colheitas. Então nós podemos entender na exposição já do texto, no verso de número 1, quando ele diz que é a videira verdadeira e o seu pai, o agricultor. Quando Jesus, então, queridos, afirma que ele é a videira verdadeira, ele confirma, portanto, ali a sua identidade e o seu poder para produzir frutos que são produtivos e permanentes. Então ele faz uma comparação com um povo que deveria ser produtivo, mas não está sendo produtivo, que é o povo de Israel. Há então uma comparação da videira verdadeira e da videira falsa. E essa videira falsa, ela então deveria cumprir como povo escolhido o propósito de ser luz para as nações, porém falhou. O propósito que Deus tem quanto ao seu povo, quanto a mim e a você, é que possamos produzir, sermos então frutíferos. Temos o profeta Isaías, queridos, nos ajudando a compreender melhor esta ilustração de Jesus, quando ele fala então sobre a casa de Israel, sobre esta videira que não tinha dado certo, que não atendeu às expectativas do agricultor ali quanto a uma produção de uvas boas para o consumo. Então, nessas palavras de Jesus Cristo, através dessas expectativas do agricultor, percebemos que elas jamais podem ser frustradas. Isaías capítulo 5, versos 3 a 7 diz assim: Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito?
Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Expectativas do agricultor em relação à sua plantação. Ele esperava que pudesse ter frutos. É isso que todos aqueles que plantam uma árvore frutífera, eles aguardam ansiosamente ver os seus frutos. E não apenas vê-los, mas poder prová-los, ter prazer na sua plantação. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu com Deus no que diz respeito às suas expectativas com o povo de Deus, com o povo de Israel. Há aqui então a responsabilidade do ramo e a responsabilidade também do agricultor. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura do verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Perceba aqui esta semelhança com Isaías, nesse relacionamento entre Deus e o seu povo. Quando ele usa essa figura de linguagem, ele sendo aquele que planta a sua vinha, espera dela obter o fruto e não encontra isso. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então vamos observar inicialmente aqui o ramo quanto à sua responsabilidade. Portanto, Jesus está falando aqui a quem? Quem que são os ramos? São os seus discípulos. Ele está então falando desses ramos que estavam nele e consequentemente deveriam então frutificar, porque caso não frutificasse, seriam então cortados. O ramo, para continuar, queridos, em Cristo, ele deve naturalmente frutificar. Não há ramo que está em Cristo que não frutifique. Isso é algo que não tem negócio, não dá para dar alguma desculpa. Mas não, eu de fato estou em Cristo, eu estou firmado em Cristo, eu fui enxertado em Cristo, mas não estou frutificando. Então tem alguma coisa errada nisso. O ramo, para continuar em Cristo, ele precisa frutificar, mas o que parece que nem sempre acontece com todos aqueles que se identificam como sendo ramos. 1 João capítulo 2, verso 19 diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostram que nenhum deles era dos nossos. Percebam aqui que mesmo João, aqui na sua epístola, ele fala acerca de um povo que estava no meio, inserido no meio da igreja, no meio da comunhão, participavam de absolutamente tudo. Mas chegou um momento em que eles já não mais estavam entre eles. E é interessante, percebemos que nessa fala aqui de João, ele diz que aqueles que de fato são, que pertencem a Cristo, que estão em Cristo, eles confirmam a sua permanência, permanecendo no corpo, não saindo, não se afastando.
Queridos, que nós possamos compreender esta necessidade de mostrarmos, darmos provas reais de que de fato somos. Não são as lutas, não são as tribulações que vão nos tirar do meio da comunhão em que nós já estamos desfrutando. Não é apenas um ambiente esporádico da nossa visita. Não é apenas um ambiente que nós gostamos de frequentar de vez em quando. Aqui é o corpo de Cristo. É onde nós fomos inseridos, é onde Deus nos colocou. Precisamos amar este ambiente, precisamos amar o povo, precisamos fazer de fato parte deste corpo efetivamente, trabalhando, frutificando e permanecendo consequentemente em Cristo. Portanto, eu destaco que há uma distinção entre estar com Cristo e estar em Cristo. No capítulo 13, versos 10 e 11, Jesus disse que nem todos os que estavam com ele haviam sido banhados e não pertenciam de fato ao povo de Deus. Judas, embora estivesse no meio dos discípulos, fosse identificado, como nós sabemos, como um discípulo de Jesus, estava no meio do povo de Jesus, mas não era parte do povo de Jesus. Como nós sabemos, e todo o contexto vai levar a este momento em que Jesus de fato vai ser entregue às autoridades para ser então condenado à morte. Nós sabemos que Judas o traiu, Judas foi embora, Jesus ficou ali com os 11 discípulos e reconheceu que nem todos estavam ou permaneciam nele. O que é frutificar, queridos? Como que você, então, define o que seria frutificar para a sua vida? Como que você compreende isto? Frutificar é, portanto, esta responsabilidade de todo ramo. E para que a sua missão seja cumprida com êxito, deve permanecer em Cristo e na total dependência de Deus. Frutificar diz respeito ao cumprimento de uma missão que nos foi dada. Frutificar diz respeito a uma permanência em Cristo, a despeito das situações, das circunstâncias adversas que nos rodeiam. Frutificar, queridos, é continuar sendo igreja e vivendo em total dependência de Deus. Prosseguindo na nossa exposição do texto, o verso de número 5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará, olha a afirmação, quem permanece nele e ele nessa pessoa, esse dará muito fruto. Não são alguns frutos, mas são muitos frutos. E aí então o texto conclui dizendo: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem dará plenas e totais condições para frutificar muito? É a igreja? É você? São os seus melhores amigos na igreja? São eles que tornarão possível uma vida de muito fruto? Essencialmente, o fundamento para frutificar são essas pessoas? É a igreja? Claro que não. São importantes sim, mas não é aquele que de fato pode nos fazer frutificar, porque o texto mesmo diz que sem Deus, infelizmente, muitas igrejas parece que estão sem Deus e por isso nada frutificam. Mas não apenas vimos aqui a responsabilidade do ramo, que é de fato permanecer em Cristo, dar muitos frutos, viver na dependência de Deus, mas também há a responsabilidade do agricultor. Eu destaco, queridos, duas palavras importantes para compreendermos o trabalho do agricultor,
que no texto nós percebemos por duas palavras, podar e cortar. A primeira palavra grega é airo. Ela é usada no texto em dois sentidos. Preste atenção. O primeiro sentido é levantar, erguer ou mover do seu lugar para ser relocada, para que então ela receba luz e ela receba todas as condições para que produza frutos. Olha só que interessante o significado grego dessa palavra. O outro sentido é remover completamente ou afastar do que ele estava ligado. Então, o propósito do corte, inicialmente, ele pode ter um objetivo de investimento e, caso não dê resultados, ele será afastado definitivamente deste local, porque é para que seja este local um local de frutificar, de produzir. A segunda palavra grega é katairo. Ela é usada no texto para indicar a segunda função do agricultor, que é a poda. Essa palavra, queridos, ela tem o significado de limpeza. Tirar toda a sujeira, as impurezas que possam aí impedir o crescimento saudável da árvore. Essa palavra já indica uma obra diferenciada para aquele ramo que já está cumprindo a sua responsabilidade de frutificar. O investimento, ele não se deve a uma ausência de frutos, mas a uma continuidade ou uma atenção maior para uma produção maior. Essa segunda palavra, no que diz, que temos o significado dela de poda, de podar, a primeira foi cortar, essa aqui é podar. E essa poda é para que esta árvore ela possa continuar produzindo mais e mais. Há aqui um investimento para que esta árvore possa produzir cada vez mais. Queridos, o agricultor não somente ele está completamente envolvido, então, nesse processo de crescimento e de produtividade, mas também de juízo sobre os ramos infrutíferos. É o que vamos entender aqui, a exigência, a responsabilidade, então, dos ramos. Como diz o texto, e nós já vimos, que é permanecer. O que Deus requer de cada um de nós para uma confirmação da nossa identidade como seus discípulos. Uma confirmação que de fato não apenas estamos com Ele, mas permanecemos nele. Permanecer, queridos, nós vemos 10 vezes neste texto aparecendo este verbo permanecer. Em 2 vezes ele está implícito. Das 10 vezes que aparece esse verbo, 2 falam de Jesus permanecendo no Pai ou em nós. Agora preste atenção. As outras 8 vezes em que ela aparece, elas falam de nós permanecermos em Cristo, permanecermos na sua palavra, permanecendo nos seus ensinamentos e no seu exemplo. Fala sim sobre Cristo permanecendo em Deus, Cristo permanecendo em nós, mas fala muito mais para nós acerca da nossa necessidade de permanecermos nele. Portanto, a chave para darmos fruto é permanecermos conectados à parreira, que é Cristo. Portanto, permanecer significa 3 coisas que eu destaco aos irmãos, caminhando já para o fim da nossa mensagem. Primeiro, preste atenção, queridos, manter-se em comunhão com Cristo, em consonância com os seus propósitos, na total dependência dele. Permanecer em Cristo é buscar vida de santidade, a qual produz maturidade para enfrentar as adversidades. Como que nós vamos conseguir passar por momentos, por períodos como esses? Queridos, isso aqui eu entendo ser apenas um início de um período de dores.
Virão momentos e períodos muito mais difíceis, muito mais nebulosos, tenebrosos, para que nós possamos enfrentar. A questão é saber como que nós teremos condições de passarmos por momentos de lutas e tribulações. Portanto, é permanecer em Cristo. Segundo, eu destaco que permanecer significa estar ligado com seriedade àquilo que Deus fala, nas suas particularidades e segmentos específicos. É estar atento às entrelinhas da mensagem, é percebermos os detalhes dos seus ensinos, porque às vezes na nossa própria leitura, queridos, nós passamos batido por muitos ensinos que são importantes da palavra do Senhor, apenas lemos a Bíblia, mas não meditamos na palavra do Senhor. Quando eu estou atento a isso, eu ouço, obedeço e permaneço nele, e ele permanece em mim. Terceiro, permanecer significa estar em plenas condições de fazer o que Deus quer, estar onde Deus quer que eu esteja, falar o que Deus quer que eu fale, ser o que Deus quer que eu seja, não importa o preço a ser pago. É ouvir o que Deus tem para cada um de nós, é darmos essa atenção, é estarmos de fato dispostos a pagarmos o preço de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Concluindo a nossa mensagem, queridos e amados irmãos, dependência de Deus envolve permanência em Deus, ou seja, uma vida cristã que é marcada por obediência, amar a Deus, amar ao próximo. Os versos 10, 12 e o verso 17, eu destaco mais uma vez. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão em meu amor, no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha o exemplo de Cristo. Ele sendo o próprio Deus, ele é submisso ao Pai, ao ponto de ser submisso às palavras de Deus, aos mandamentos do Pai. Verso 12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Há aqui uma responsabilidade que se repete no texto. Algo que é tão difícil, que às vezes não se torna a marca de uma igreja que vive de fato na dependência de Deus, porque não ama o povo de Deus, que não ama os filhos de Deus, que não se importa com as necessidades uns dos outros. Obediência, queridos, aos mandamentos de Deus confirma que nós de fato o amamos. E nossa permanência e total dependência de Deus nos conduz a uma vida cristã que podemos identificar como sendo frutífera, frutificando como igreja de Deus. Qual é o tipo de vida que você deseja viver? Como igreja, o que você espera para o futuro? É preciso refletirmos então se nós estamos dependendo de Deus nesses momentos em que mais nós precisamos, onde nós estamos enfrentando lutas. Porque no tempo da bonança, naturalmente nós fraquejamos. Nós tendemos a depender apenas e exclusivamente dos nossos próprios recursos. Mas que não seja assim com você. Feche os seus olhos e vamos orar, colocando mais uma vez as nossas vidas diante do altar do Senhor. Senhor, nosso Deus e amado bendito Pai, como igreja do Senhor, reconhecemos que precisamos depender e viver em total dependência do Senhor para absolutamente tudo em nossas vidas. Não apenas agora, quando estamos enfrentando lutas, sofrimentos, tribulações,
mas queremos também continuar dependendo do Senhor quando as coisas estão normais. Que não nos esqueçamos, ó Deus, de que o Senhor é o Deus nas lutas, que o Senhor também é o mesmo Deus na bonança, na prosperidade, quando tudo vai bem. E nós, como igreja do Senhor, possamos amar uns aos outros, e possamos servir uns aos outros nesses momentos de necessidades. Porque é assim também que confirmamos que dependemos do Senhor e não dos nossos próprios recursos. Abençoe os nossos irmãos, aqueles que estão acompanhando esta mensagem nesta noite. Não deixe que nada lhes falte e que nós possamos continuar enfrentando essa pandemia na total dependência do Senhor, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. E é assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus o abençoe. Fique com Deus e até a próxima semana com mais um estudo. Em nome de Jesus.